Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só fazer mais uma outra coisa aqui. Tainá, as duas Ellen, a Kátia, a Patrícia. Faltam 3 alunas ainda, mas a gente vai iniciar, porque eu marquei para as 19h30 e a gente já está 5 minutos aí esperando. Só um minuto. A Jalusa entrou com o login da irmã ou da filha? Bom, eu quero primeiro falar com vocês, tá, pessoal, sobre essa organização das aulas que eu coloquei aqui, tá? É extremamente importante a gente tomar muito cuidado com a frequência. 75% de frequência para aprovação, ou seja, só pode ter 2 faltas. Se tiver mais que isso, já reprova por falta. Então, falta mesmo, eu diria para vocês que só em caso de saúde ou algum evento catastrófico que aconteça, que a gente espera que não vai acontecer. Conversei com a dona Sayonara, nós trocamos o horário da aula de vocês para as 19h30, para que todas consigam chegar em casa, se conectar e a gente poder fazer a aula tranquilamente. Vão ser 2 provas, a primeira vai ser no dia 6 de junho, a segunda vai ser no dia 4 de julho, cada prova vale 4, e eu vou fazer um trabalho que vale 2. Eu vou lançar o trabalho no dia 13, e aí eu vou dar um tempo para vocês fazer o trabalho, aí vou definir ainda. A média para aprovação sem exame, então, é 7. Atingindo a média 7, não pega exame. Como vocês são todas muito inteligentes, ninguém de vocês vai pegar exame, né? E essa disciplina, ela é barbadinha, é gostosa de estudar. Tava dando uma olhada, estava elaborei a primeira aula que a gente vai ter hoje, conceitualizando sobre a organização do trabalho, conceitualizando sobre o que é administração do trabalho. E depois, no decorrer, eu coloquei já o cronograma lá para vocês também, vocês vão ver que os demais conteúdos que a gente vai estudar também, eles não são, apesar de ser bastante teoria, não é um conteúdo maçante, um conteúdo chato que cansa a gente de estudar e de ler e de falar sobre ele, não é cansativo, tá? É bem interessante, é um assunto bacana sobre organização do trabalho. Ele serve para quem trabalha tanto na área administrativa como quem não trabalha na área administrativa, trabalha assim operacional, trabalha com vendas, a gente consegue adaptar ele bem para todas as situações e trazer para a nossa realidade, né? Que é o mais importante quando a gente está fazendo um curso, a gente está se desenvolvendo, buscando conhecimento, é poder trazer o conhecimento para a nossa realidade, para aquilo que a gente vive todo dia, no que é que a gente trabalha todo dia, o que é que a gente desenvolve, o que estamos fazendo, a gente conseguir adaptar e criar um link entre o que estamos aprendendo e o que estamos fazendo. Certo? Combinadas, sem faltas, tá? Se por motivo de saúde vocês não puderem participar de alguma aula, vocês precisam enviar o atestado médico para a escola. Se no dia da prova não puderem fazer a prova, só se tiver atestado médico. Sem atestado médico é a segunda prova e, no caso, cai direto em exame, né? Que não vai acontecer conosco.
Então, vamos começar aqui. Eu coloquei mais ou menos assim o que eu coloquei também lá no cronograma de vocês. Hoje a gente vai falar sobre a gestão e a organização do trabalho, vou conceitualizar, vou explicar a respeito. Administração, conceito de administração. Semana que vem a gente vai falar sobre lei de Murphy, sobre mapas mentais, depois a gente vai falar sobre benchmarking, organização de sistemas e métodos, né? Administração do tempo, que é um assunto bem bacana, gestão e clima organizacional, gestão de documentos, os 5 S's, que ajuda na organização, e ele vem muito ligado à gestão documental, à gestão dos documentos, traz a organização, né? A gestão de terceirização e a gestão de tecnologias. São assuntos, assim, bem interessantes no nosso dia a dia, que a gente usa no trabalho, que a gente executa, que precisamos de todas essas ferramentas, e ao longo dos nossos dias de aula aí vocês vão poder ir vendo um pouco a respeito de tudo isso e vão ver que é bem bacana. Eu tive no MBA que eu fiz uma aula com o Christian, eu me esqueci o sobrenome dele, ele escreveu um livro, A Tríade do Tempo. Eu vou ver se eu tenho algum material dele para passar para vocês, e vocês vão ver que é bem bacana as ferramentas que ele usa para a gestão do tempo. E com isso a gente consegue se dar conta de como nós usamos e gastamos e desperdiçamos o nosso tempo muitas vezes no celular. Quando a gente chegar nessa disciplina, eu vou falar um pouco mais sobre isso e vocês vão conseguir observar. Eu comecei a me policiar muito depois que eu tive aula com ele, e às vezes ainda me perco, né? Mas vocês vão ver que é bem bacana o conteúdo, e eu vou procurar um material dele para passar para vocês como material complementar, e vocês vão gostar bastante. Então, para a gente falar de gestão e organização do trabalho, a gente precisa definir o que é organização. O que nós entendemos por organização, o que o dicionário nos diz que é organização. No dicionário, então, organização é a forma como se dispõe um sistema para atingir resultados pretendidos. Ele é formado por uma ou mais pessoas, uma, duas ou mais, ou três, quatro, né? Enfim, que executam funções de modo controlado. Isso é a organização do trabalho, né? Coordenado e com uma missão de atingir os objetivos comuns da organização, e tudo isso com eficácia, que traga resultados, onde seja possível atingir as metas. Vocês percebem que durante todo o curso, em praticamente todas as disciplinas, a gente fala em objetivos e metas. Por que é que nós trabalhamos? Porque nós temos um objetivo. Por que é que nós estudamos? Porque nós temos um objetivo. E tudo isso é traçado através de uma meta. A gente tem uma meta de crescimento, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de atuar em outras áreas, de adquirir mais conhecimento dentro da área que nós trabalhamos, dentro do nosso potencial, e melhorar o nosso potencial, né? Então, o conceito de organização do trabalho, ele é muito amplo, ele é muito complexo, ele não tem uma definição assim precisa, exata. Ele trata da maneira como a gente organiza o trabalho, como gerencia, desde o projeto inicial de um trabalho que vai ser feito, de um trabalho que vai ser executado, de uma vitrine que vai ser montada. Eu estive na semana passada eu tenho que ler, Super Legal Brinquedos, na loja que a Kátia trabalha, e tudo é estrategicamente colocado, né? O que vai direto no olho da criança, de acordo com o tamanho, que vai direto no olho do pai, é tudo estrategicamente
organizado. Então, isso é um conceito de trabalho também, a organização da loja, de que maneira vão ser colocados os brinquedos, qual é o público que eu quero atingir quando entrar na loja de brinquedos. Quando entra na loja, o que eu quero que os pais vejam, o que eu quero que as crianças vejam, e quando forem andando pelos corredores, o que eu quero que eles vejam, né? O que está em alta no momento, o que é que vai chamar mais atenção. Tinha uma boneca lá que não parava de falar sozinha. A minha mãe ainda brincou. Ai, mas não tem como desligar essa boneca toda vez que eu passo aqui, ela fala comigo. Eu disse, não, essa boneca a gente vai comprar para a Estela, para deixar a mãe dela bem louca. É para isso mesmo que ela tá lá. Para fazer os pais comprar, né? Ela tá ali num ponto estratégico que não tem como tu passar por ela sem a boneca te chamar a atenção. Ela chama a atenção mesmo porque ela fala contigo e ainda mexe a cabeça. Eu tenho a impressão. Mexeu, não mexeu, Kátia? Ela mexe, tem uma que mexe a boca e a outra levanta e gatinha. E tem uma que se pisca toda. Pisca. É isso aí. E tem uma que se pisca toda. Então, isso é a organização do trabalho. Além da definição, a gente falando administrativamente agora, né? Chega no escritório, tu tem lá na tua primeira gaveta, agora eu tô levando para os 5 S's, né? A gente tem lá na primeira gaveta a agenda, puxa a agenda, o que eu tenho programado para o dia de hoje. Isto é a organização do trabalho. O que é que eu programei? Eu tenho reunião com o fornecedor, eu tenho uma reunião com a equipe do administrativo, com a equipe comercial, eu preciso programar um treinamento, eu tenho que revisar os exames periódicos dos funcionários, preciso revisar a planilha de férias. Então, tem uma série de demandas a serem executadas durante o dia. A maioria das pessoas organiza isso em agenda. Quando a gente falar sobre a gestão do tempo, e eu trouxer alguns exemplos do Christian, vocês vão ver que ele não usa agenda, ele não é adepto do iPhone também, muito pelo contrário, ele fala mega mal do iPhone, ele usa Samsung e ele tem todas as suas ressalvas com a marca iPhone por alguns motivos que ele explicou na aula, e eu preciso pesquisar para explicar para vocês se nós formos entrar nesse mérito. Então, a organização do trabalho, ele vem desde programarmos o que iremos executar no dia, quais são as nossas demandas de trabalho para o dia, para a semana. Posso programar a semana toda, por exemplo, uma semana de folha de pagamento no RH, né? Eu consigo programar que no último dia do mês e primeiro dia do mês preciso ter a coleta de todos os pontos concluída. No primeiro dia do mês, então, quando o ponto é de 1º a 30 ou de 1º a 31, primeiro dia do mês, então, eu vou conferir o ponto. E conferir o ponto, ele demanda de bastante tempo, porque tu vai olhar o ponto de funcionário por funcionário, um a um, e vai correr o olho do dia 1º até o dia 30 para ver se ele não esqueceu nenhuma marcação, se ele não bateu o ponto dobrado. E isso demanda de tempo, de organização, de concentração. Fechou o ponto, lança o ponto no sistema, gera o cálculo da folha, gera o relatório da folha, faz toda a conferência das horas lançadas, horas extras, horas faltas, se as férias geraram direitinho na folha de pagamento. Isso vai durante uma semana. Às vezes tem uma quebra no meio, porque tem o final de semana, e o 5º dia vai cair lá no final da semana ou no meio da semana. Então, demanda, tu pode programar uma semana para fechamento de folha, onde tu vai fechar ponto, calcular folha, conferir, fazer social, fazer CFIP, pagar folha, entregar recibo para os funcionários. E no meio de tudo isso ainda acontecem coisas. O funcionário sofre um acidente de trabalho, o funcionário fica doente, tu precisa lançar os afastamentos,
acontece muita coisa, mesmo que tu tenha lá o teu cronograma certinho, organizado o teu trabalho, do que tu vai fazer, quem são os envolvidos no trabalho que tu precisa realizar no RH. Para pagamento da folha, envolvidos estão a diretoria, que precisa aprovar a folha, o financeiro, que precisa liberar o dinheiro, a assistente do RH, que vai fazer os lançamentos, e todos os funcionários que vão precisar assinar suas folhas de pagamento quando ainda for por folha impressa, né? Quando eles não tiverem a folha de pagamento na modalidade online. Então, é uma diversidade de funções, uma diversidade de tarefas que são realizadas e executadas de acordo com a nossa programação, de acordo com a nossa organização do trabalho. Então, nesse sentido, vocês conseguem perceber que a organização do trabalho não é só criar uma agenda com um cronograma de tarefas que eu vou fazer. Eu preciso estar organizada e preparada para atender todas as demandas que forem surgindo no decorrer do dia e no decorrer da semana, isso administrativamente falando. Quando a gente for falar em comercial, aí tem essa situação da loja lá que eu falei, que coloca os brinquedos estrategicamente no lugar onde eles precisam chamar atenção, onde a criança vai ver e vai entrar na loja, o pai vai entrar na loja sem saber o que comprar para a criança, mas ele vai perceber e vai achar, poxa, minha filha ou meu filho vai gostar disso daqui, né? Vai ser um presente bacana. E assim também em logística, deixa eu ver o que mais, produção, tem toda uma série de situações que podem acontecer e mesmo que se tenha tudo planejado, sempre alguma coisa vai fazer distorcer e a gente precisa ter resiliência e proatividade de voltar para o eixo e seguir executando o que estava fazendo antes de sair. O que é importante ressaltar na organização do trabalho é a responsabilidade, nossa responsabilidade de assumirmos pelo que estamos fazendo, tanto quando tivermos êxito, acertos, quando tivermos erros, inconvenientes, problemas, equívocos. E a autoridade, assim como também a delegação. A responsabilidade, então, é a nossa obrigação de nos empenharmos da melhor forma, da melhor maneira possível na realização das funções e das tarefas. A autoridade é o direito de decidir e dirigir a execução das tarefas necessárias quando nos for delegada esta autoridade. Eu recebi a autoridade de comandar uma equipe na execução de determinada tarefa. Isso quer dizer, o meu gestor delegou a mim a autoridade de cobrar e dirigir, organizar a equipe para que execute determinada tarefa. E a delegação, então, é o processo de atribuir, ele está trocado ali, deveria vir a delegação primeiro e a autoridade depois, né? Mas, enfim, eu acabei digitando um primeiro e o outro depois. Mas a delegação, então, é atribuir a alguém, a alguma pessoa, a algum colaborador, a responsabilidade da execução de alguma tarefa. Se essa execução de tarefa depende só de uma pessoa, só daquela que foi delegada a tarefa, só ela vai fazer. Agora, depende de uma equipe, eu vou delegar a autoridade a alguém para que coloque a equipe para executar, e esta pessoa vai executar junto com a equipe, ela não vai ficar parada lá só mandando, né, porque isso já não existe mais, né, os líderes hoje, eles atuam junto com a equipe, eles não mandam a equipe e ficam assistindo. Algumas razões, então, pelas quais os gestores, os líderes procedam com delegação de poderes, é a maior rapidez na tomada de decisão, quando eles
trabalham com delegação, que eles delegam atividades para outras pessoas, eles conseguem tomar decisões com maior rapidez, decidir o que precisa ser feito, quando precisa ser feito, quem vai fazer, quando vai fazer, qual é o prazo, qual é a meta, qual é o objetivo. Permite também que o pessoal se desenvolva e receba um treinamento e esteja apto a executar as mais diversas atividades dentro da empresa, aumenta o nível de motivação dos colaboradores, porque quem não gosta quando o líder vem e confia em ti uma determinada tarefa? A gente se sente motivado, a gente se sente reconhecido. Ai, poxa, ele lembrou de mim por isso, né? Ele me reconhece por essa habilidade. Conduz os líderes e a gestão da empresa a melhores decisões e o trabalho melhor executado, né? As pessoas se empenham, elas se dedicam mais quando a elas é delegado algum poder ou alguma responsabilidade, e isso vem atribuído de confiança, porque quando te delegam alguma coisa para ser feita, significa que confiam em ti, confiam no teu potencial, além de acreditar na tua capacidade de fazer e executar. Permite também desempenhar tarefas e funções mais complexas, né? Permite que o colaborador se destaque e desenvolva o seu crescimento, o seu potencial em atividades mais complexas, demonstrando assim para a empresa a sua capacidade. A gestão do conhecimento, ela vem muito aliada aos sistemas de informação. Sistemas de informação a gente vai estudar depois na gestão das tecnologias, mas a gestão do conhecimento, a gestão da organização do trabalho, ele vem muito atrelado a sistemas de informação que são indispensáveis para a viabilização de uma forma integrada da organização no ambiente de trabalho competitivo atual. Quer dizer, nós precisamos hoje de sistemas, né? Nós precisamos de um sistema de estoque onde se tenha controle dos produtos que eu tenho na loja para vender, do que chegou, do que saiu, o que eu vendi mais, a curva ABC, né? O que foi que eu vendi mais no mês de abril? Qual foi o produto que eu vendi mais? Qual foi o brinquedo que teve maior saída? Ou falando em perfumaria, né? Qual foi o perfume destaque do mês? No sentido de maquiagem também. Aí, se nós formos olhar lá para trás, na época da Revolução Industrial, que aconteceu uma crescente, uma grande substituição da mão de obra humana, da mão de obra mecanizada, da mão de obra braçal, pelo trabalho mecânico, da mão de obra humana, braçal, dos operários que faziam manualmente, pela mão de obra mecanizada, né? Que seriam as máquinas a vapor, combustão, que todas essas surgiram na época da Revolução Industrial. E com isso, teve uma alta grande na questão do desemprego na época da Revolução Industrial. Isso foi negativo? Foi negativo, mas foi positivo também, porque daí o cara que ficava lá só fazendo o trabalho braçal, ele foi buscar se desenvolver, ele foi buscar conhecer aquela máquina que colocaram lá dentro da indústria para fazer o trabalho que ele fazia à mão. O tecelão, por exemplo, ele fazia o trabalho à mão, colocaram lá uma máquina que ele só precisava ficar pedalando e a máquina fazia toda a fiação do tecido. Então, ele foi buscar se desenvolver, conhecer a máquina, buscar conhecimento, desenvolvendo e agregando novas habilidades para que ele pudesse, então, voltar ao mercado de trabalho, voltar a trabalhar, assim como também as indústrias investiram no desenvolvimento, na capacitação das funções e da mão de obra. Porque, de repente, surgiram as máquinas a vapor, colocaram essas máquinas dentro das indústrias. E quem sabia operar? Ninguém sabia operar, nem o proprietário da indústria que comprou a máquina sabia operar, alguém recebeu treinamento para fazer isso.
Então, a partir daí, as pessoas começaram a buscar por desenvolvimento e por conhecimento para que pudessem trabalhar nessas máquinas. E isto também vem atribuído à organização do trabalho, porque o que antes era braçal, agora é mecânico, é com máquina a vapor, e as pessoas precisaram se reorganizar dentro das linhas de produção nas indústrias para que pudessem seguir trabalhando. Eu criei um organograma aqui da organização, o objetivo da organização, os objetivos da empresa, no caso, qual é o tipo de atividade da empresa e isto separado por setores e departamentos. A organização do trabalho fala também sobre a setorização das empresas, tipo o que a gente vai ver agora mais à frente, né? A divisão das tarefas, ela é extremamente importante. Nós termos as tarefas claras e divididas, assim como as funções das pessoas claras e divididas dentro de uma organização. Porque aí cada um entende qual é o seu papel, qual é o seu lugar, qual é a sua função, qual é a diferença que eu faço na organização hoje, qual é o meu diferencial, o que eu faço de bom, o que eu faço de melhor, o que eu posso melhorar. Então, existem estudos sobre evolução do modo que essa divisão acontece dentro das organizações e a divisão dos setores e das funções dentro das organizações, dentro das empresas, vamos mudar de nome. A divisão dos setores, assim como das funções dentro das empresas, é muito importante para a organização do trabalho. Porque imaginem um cenário, gurias, onde está todo mundo lá e todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu trabalhei em uma empresa onde o diretor, o pessoal dizia que quando ele ficava atacado, nervoso com determinada situação, ele saía da sala dele com um relatório na mão de alguma coisa que ele queria resolver e todo o pessoal do administrativo que ele encontrava na frente dele, para todos individualmente, para cada um, não no grupo, né? Ele ia na mesa de cada um e pedia a mesma coisa, o mesmo relatório, a mesma atividade. Então, quando a gente via, estava todo mundo fazendo a mesma coisa para ele, porque ele não tinha paciência de pedir para uma pessoa, esperar que essa pessoa atendesse ele e concluísse, mesmo que a pessoa parasse tudo que ela estava fazendo só para atender ele, passar para ele, resolver o problema do relatório dele, tirar um relatório mais claro ou esclarecer a dúvida dele, ele ficava agitado e ele pedia para todo mundo a mesma coisa até que um dia eu percebi, chamei a turma do administrativo e falei, quando ele não estava lá, pessoal, quando ele fizer isso, vocês observem, porque vocês enxergam ele ir de mês em mês e pedir a mesma coisa e vocês ouvem que ele faz isso. Então, se comuniquem através do Skype, através do WhatsApp, ou passa na mesa e fala, estou fazendo, e uma pessoa faz, porque senão todo mundo, daqui a pouco tem 7 pessoas fazendo a mesma coisa desnecessariamente, porque 7 pessoas vão entregar a mesma coisa para ele. E aí ele vai encontrar uma vírgula, um centavo de diferença, e aí ele vai pirar o cabeção por 1 centavo. Então, uma pessoa faz, entrega o relatório para ele, mas precisam se comunicar de quem está fazendo. E muitas vezes o que ele precisava era do setor de custos, que fazia lançamento e levantamento de custos, mas ele pedia para o financeiro, pedia para o pessoal de projetos, pedia para o pessoal de RH, pedia para o pessoal de compras e pedia para o pessoal de vendas. O cara de custos ele não pedia. E o cara de custos ficava sentado lá só assistindo a bagunça acontecer. E daí, então, todo mundo combinou que quando isso acontecesse, todo mundo passava para o cara de custos, ele resolvia, ia lá e esclarecia com o diretor. Então,
existe uma divisão de setores na empresa e de funções justamente com esse objetivo, né? Eu posso elaborar e mostrar para vocês, eu tenho alguns organogramas mais para frente, mas eu posso elaborar um outro organograma onde fica mais clara a divisão de setores e funções. Aí, os principais setores que a gente encontra nas empresas hoje são setor administrativo, que engloba a diretoria, né? O setor administrativo normalmente ele é composto pela recepcionista e a diretoria. O setor financeiro, no contas a pagar, contas a receber e todas as demais demandas, fluxo de caixa e tudo mais que tem no financeiro. O setor de recursos humanos, que trabalha mais isolado dos outros setores devido à confidencialidade dos documentos, o setor comercial, responsável por trazer o faturamento para dentro da empresa, o setor operacional ou de produção, que é o responsável por ter os produtos, fabricar ou embalar, organizar para a saída, né, quando é uma empresa distribuidora, por exemplo, e o pessoal de TI, que precisa dar suporte para todos os setores de cima, porque sem TI, sem computador, sem sistema, a empresa não vai funcionar. Não vai funcionar o financeiro para pagar contas e nem para conferir a conta do banco, se recebeu os boletos que tinha para pagar, se o cartão de crédito compensou, se o cheque entrou. Não vai funcionar o comercial, porque não vai ter sistema para vender, para conferir estoque. Não vai funcionar a produção, porque não vai ter sistema para receber o que foi vendido e para verificar no estoque, para fazer a separação, para fazer a embalagem, a emissão da nota para a saída do produto ou da produção. E então o TI trabalha para toda essa turma de cima. O RH também não trabalha sem TI, porque o sistema de RH não vai funcionar o sistema de ponto para fazer coleta de dados, e a diretoria vai só surtar porque não vai receber relatório nenhum no dia que o TI não funcionar, porque o sistema vai travar. Aí, o que eu estava falando para vocês sobre funções e sobre setores e departamentos, é muito importante a gente entender que departamentalizar uma organização pode ser por função, por localização, por produto ou por serviço. Quando a empresa não for de produto, ela for de serviço, por clientes, por processos, por projetos. E é importante ressaltar o que é uma função. Função corresponde a qual atividade laboral, o que eu faço, né? Quais são as minhas responsabilidades, quais são as características do meu trabalho, o que distingue de qualquer outra, o que é que identifica o que eu faço, né? E departamentalização, então, é o processo que consiste em agrupar funções semelhantes. Por exemplo, eu e as duas Ellen fazemos folha de pagamento. Então, nosso departamento, hoje não se usa mais departamento, né? O nosso setor é o RH. A Kátia e a Tainá fazem processamento de contas a receber e contas a pagar. Então, elas são do setor financeiro. E assim, sucessivamente, a gente vai separando por setor. Aqui, no primeiro exemplo que eu coloco para vocês, a gente está departamentalizando por função. Uma das mais comuns, né? Eu criei aqui um organograma, então, do setor por função, né? A administração, no caso, seria aqui o conselho de administração, a presidência da empresa, e abaixo do conselho e da presidência da empresa vem a direção, diretoria financeira, diretoria de marketing, diretoria de recursos humanos. Abaixo dos diretores vem o quê? Vem os gerentes. Tem o gerente financeiro, tem o gerente de marketing, tem o gerente de recursos humanos. Nem sempre vai ter gerente, tá, pessoal? Vai acontecer
em algumas empresas que tem o diretor de recursos humanos, o diretor de recursos humanos não quer nomear um gerente, ele quer nomear um supervisor. E abaixo do supervisor vai ter o analista e o assistente, ou o auxiliar e o assistente, e esses vão ser responsáveis pela execução operacional do RH. Outras empresas não têm supervisor nem coordenador, ele tem o diretor, o gerente e os analistas, assistentes e auxiliares de recursos humanos. O marketing tem o diretor de marketing, porque ele trabalha lá com diversas situações para fazer a empresa ser vista, ser notada no mercado. E ele sim tem o gerente de marketing, e o gerente de marketing vai nomear se ele vai ter um supervisor ou um coordenador, e aí toda a sua equipe técnica de marketing responsável pela divulgação dos produtos. O financeiro, o diretor financeiro é o cabeça que negocia lá com os bancos, que determina se vamos entrar numa linha de crédito ou não, se vamos investir ou para adquirirmos mais uma máquina, é mais vantagem o juro do empréstimo do que do leasing, ou enfim. Aí a gente tem uma departamentalização por função, né? Quais são as funções e quais são os setores, né, que pertence a essas pessoas, essas funções aí. Por quantidade, ele se baseia em um critério numérico. Uma pessoa responsável fica a cargo do número determinado de funcionários. Aí aqui é quase a mesma coisa, deixa eu só ver, eu não coloquei. É quase a mesma coisa que esse organograma aqui, que eu coloquei para vocês, mas ele funciona assim. O presidente da empresa cobra dos diretores, os diretores cobram dos gerentes, e os gerentes, eles vão cobrar dos seus supervisores, se eles tiverem. Se não tiver supervisor, vai ser do coordenador, se não tiver do coordenador, o gerente cobra do analista, do assistente, do auxiliar, que precisam entregar os resultados. Isso é uma departamentalização por quantidade. Então, cada diretor ou cada gestor vai ter um número de pessoas que se reporta a ela, que esse diretor precisa apresentar resultados à presidência da empresa, e para que ele possa fazer isso, ele precisa que a sua equipe seja bem sucedida, que a sua equipe exerça suas tarefas de maneira eficiente com a finalidade de entregar resultados. Até aqui tá tudo bem, pessoal. Eu tô falando e não tô perguntando para vocês, tá tudo certo? Tudo certo, prof. Deixa eu ver, eu tenho 10 recados aqui. Não. Tudo certo, então vamos adiante. Departamento por local, por território ou por função geográfica. Deixa eu pegar um exemplo. Isso é muito comum nas multinacionais, é muito comum nas distribuidoras. Deixa eu ver se eu coloquei. Nas distribuidoras de produtos, ele tem uma vantagem estratégica. Ele permite a instalação de unidades mais perto dos seus clientes ou em áreas de escoamento, canais. Por exemplo, a Alliance One, quando ela se mudou de Santa Cruz para Santa Catarina, o objetivo dela, ela não se instalou em Itajaí, onde tem o porto, mas ela se instalou ali em Araranguá, porque ela fica perto do Rio Grande do Sul, que é um setor, uma região, o sul do país, maior produtor de tabaco do Brasil, né? E também fica próximo ao porto. Então, para escoar o produto, fica mais fácil. O CD de distribuição da FUBRA foi instalado aqui em Santa Cruz, ali perto do Distrito Industrial, com um objetivo específico. Pega
471, que ele pode sair tanto para a BR-290, pegar a capital ou pegar interior do estado, sentido Rio Grande, Porto, como também a 471 no sentido da região central do estado, que pega Santa Maria, vai também para a capital. Então, tem um objetivo, tem todo um estudo realizado quando se coloca um centro de distribuição em determinado local. A distribuidora de medicamentos aqui de Veracruz, ela colocou uma filial, um centro de distribuição próximo ao aeroporto, meu pai eterno, Viracopos, não, Guarulhos, esqueci, eu sei que é perto de um aeroporto lá em São Paulo, por um motivo específico, importação e exportação de medicamentos. E também porque fica próximo de alguns laboratórios que atuam em São Paulo. Para quê? Para não precisar depender tanto de transportadoras, poder usar a sua frota própria para buscar medicamentos, e quando houver necessidade de transporte de medicamento refrigerado e esse precisar ficar acondicionado por um determinado número X de horas no refrigerador antes de seguir viagem, tem um CD lá. Eles podem acondicionar ele no refrigerador e depois carregar de volta no caminhão e então no dia seguinte seguir viagem. Então tem o diretor de marketing, normalmente ele é responsável pela organização quando abertas novas lojas, no caso da Havan, né? Por que é que a Havan abriu ali perto da rodoviária na 471? Qual é o objetivo? Em Santa Catarina, a maioria das lojas Havan são na rodovia, são na BR-101. Por quê? Porque pega os viajantes, o pessoal que está no trecho, o pessoal que está indo para o litoral, que está voltando do litoral, ou que foi ao Paraná, ou São Paulo, que foi de carro. E na volta, as excursões, né? Para ali, o pessoal para na Havan para fazer uma pausa, para fazer um descanso e acaba fazendo compras, levar uma lembrancinha, né? E eu ouvi uma história um tempo atrás, eu não sei se ela é real ou não, que onde abre a van, abre estoque sempre do lado da van, só que como eles não tinham terreno aqui em Santa Cruz, eles foram abrir quase lá na outra ponta, mas enfim. Existe todo um planejamento estratégico de marketing por trás disso, de por que abrir determinada loja em determinado local. A gente pode ver isso, que na 471 ali, na volta da rodoviária, nós temos 2 atacados de supermercado, mais adiante tem o 3º atacado de supermercado, abriu a loja da Havan, e agora, recentemente, foi divulgado nos jornais que no Arroio Grande vai abrir um atacado de supermercado, uma outra bandeira. E qual foi a estratégia de marketing, qual foi a organização que o marketing desta bandeira fez para decidir de abrir no Arroio Grande? Porque todos estão para o outro lado da cidade. Todos os bairros a partir do Arroio Grande para lá, sentido Distrito Industrial, sentido bairro Aliança, Carlota Halber, Esmeralda, eu não me recordo todos os bairros, tá, pessoal? Mas são muitos. Tem o Pedreira, tem o Menino Deus, Harmonia, Ana Nery, enfim, eles precisam quase atravessar a cidade para ir naqueles atacados que tem ali, que é o Desco, o Maxi e o Estoque, né? O Estoque mais longe ainda. Então, essa bandeira vai abrir o quê? No Arroio Grande, na Euclides Kliman, e vai pegar todo o pessoal que precisa atravessar a cidade para ir nos atacados. Sempre vai ter alguém que vai preferir ir naqueles atacados mais longe, mas vai ter aquelas pessoas, principalmente as que dependem de ônibus ou de Uber, que vão preferir ir no atacado mais perto de casa, que vão gastar menos com condução,
né? Porque, por exemplo, eu acredito que não tenha um ônibus que vai do Arroio Grande até a Estoque, que vai do Carlota Halber até o Estoque, assim como também eu acho que precisam ir até o centro e do centro pegar um urbano para rodoviária, as pessoas que dependem de locomoção coletiva, né? Daí tu tá lá na estoque, fez compras, vai precisar de um táxi ou de um Uber, vai pagar uma fortuna para atravessar a cidade de volta. Aí tendo uma bandeira de atacado ali, facilita para essas pessoas. Então foi muito bem pensado pelo marketing dessa bandeira de abrir o atacado lá. Certo, pessoal? Departamentalização por produto, então. É a maneira como a empresa organiza. Vocês podem perceber, vamos de novo para uma loja, tá? Vocês podem perceber quando nós entramos em uma loja que vende eletrodomésticos. Olha só, o Google me avisando que eu só tenho 10 minutos. Não vou conseguir terminar, tá, pessoal? Tem mais 10 slides, eu vou abrir outro link depois e vocês conectam de novo. Quando nós entramos em uma loja que vende produtos eletrônicos, eletroeletrônicos, e também vende móveis, assim, sofá, estante, cozinha, dormitórios, a gente vai perceber que as geladeiras estão todas juntas, as máquinas de lavar roupa estão todas juntas, os eletrodomésticos, cafeteira, chaleira elétrica, batedeira, liquidificador, multiprocessador, estão todos juntos. Aí tem os fornos de bancada, os fornos de embutir, e em seguida vem os cooktops e os fogões, né? Às vezes primeiro os fogões, depois os cooktops. E aí na sequência vem as cozinhas, os móveis para a cozinha. A sala estão todas próximas de móveis de escritório. Estou falando nesse sentido porque foi uma loja que eu visitei na semana passada. Aí na sequência vem os dormitórios, né? Aí tem lá os dormitórios, tem uma série de roupeiros assim para escolher e as camas estão dispostas na frente dos roupeiros. Nem sempre a cama combina com o roupeiro, mas está ali, aí o pessoal faz a combinação. Quando o gerente é organizado, ele consegue fazer as combinações já na montagem da loja. Ainda falando em sala e cozinha, as mesas de jantar estão próximas também entre a sala e os móveis para a cozinha. E isso é a organização por departamentalização de produtos. Imaginem se ia fazer sentido nós entrarmos em uma loja onde provavelmente os televisores também estão dispostos próximos das salas de estar, porque o objetivo é o quê? É te vender uma televisão e te vender um sofá confortável para te assistir televisão, né? Ah, mas aí tu vai precisar também de um móvel para colocar a televisão, é a venda casada que a gente fala. Aí, por isso, a departamentalização por produto quando se fala em comércio. E quando a gente fala em estoque, quando nós tivermos o estoque do CD, do centro de distribuição, também vão estar organizados na ordem por produtos. Daí vai ser endereçamento, que a gente fala, né? Que são os corredores de produto A, B, X, D, então, enfim, nesse sentido. Isso facilita a conferência de relatórios por custos de cada departamento, por custo de cada produto, por lucro de cada produto também, por unidade, por quantidade de produtos que se tem em estoque, facilita o trabalho da equipe de marketing, a análise financeira, facilita para o pessoal de vendas que vai conseguir localizar o produto, facilita para o pessoal que trabalha no estoque para localizar o produto, fazer a separação e para fazer a entrega, né, depois da venda executada. Tudo certo até aqui, pessoal?
Aí aqui eu coloquei um organograma de novo, né? O diretor de marketing, que organizou rádio e televisão junto, frigoríficos e as máquinas de lavar, que são as geladeiras, frigobar, e na sequência máquinas de lavar, telemóveis, né? Que são os televisores e os móveis, as salas, e assim sucessivamente. Departamentalização por clientes, né? Orientada pelo mercado, cada departamento direcionado a um público-alvo. Facilitar a divisão e o atendimento das necessidades do consumidor. Isso também vem muito atrelado ao que eu acabei de dar como exemplo para vocês, né? Quando a gente entra em uma loja e a gente quer comprar uma chaleira elétrica e tu entra ali naquele corredor onde está a chaleira elétrica, tu vai ver cafeteira, batedeira, multiprocessador. Às vezes tu vai lá para comprar uma chaleira elétrica, acaba saindo com mais alguma outra coisa além dela. E também no sentido de consumidores, empresas, diretor de marketing, que trabalha com empresas, com organismos fiscais, com o público, que é o consumidor final, para facilitar e para agilizar os serviços. Deixa eu ver, acho que eu consigo falar de mais um. Departamento por processos, então, isso é de acordo com as tarefas, que as tarefas sejam executadas em uma sequência lógica, seguindo a sequência lógica, quando passa de um departamento para outro, né? Por exemplo, o setor de recebimento recebe as mercadorias que vão para a loja e que vão para o estoque. Recebeu, conferiu, vai para o armazenamento. Aí o pessoal do armazenamento, lá do depósito, pega o produto do recebimento e armazena no local certo. Já separa o que vai para o mostruário da loja. Então, existe uma sequência. Tem o pessoal que compra, aí chegou a mercadoria no estoque. O pessoal que recebe e confere. O pessoal que recebe e confere avisa o pessoal de estoque. O pessoal de estoque vai lá, pega e armazena. Avisa o pessoal da loja. O pessoal da loja fala que precisa de reposição de algum produto no mostruário. Aí o pessoal de estoque separa e envia para a loja para colocar no mostruário determinado produto. Isso é a departamentalização por processos, né? Seguindo os processos: compra, recebimento, armazenagem e colocação, reposição em gôndolas ou prateleiras, enfim. Por projetos, então, quando as empresas lidam com projetos temporários, com agências de consultoria, que divide recursos humanos, financeiros, de acordo com projetos e prazos limitados. Isso normalmente é temporário, é quando a gente tem um projeto, digamos, do setor de RH, tem um projeto de desenvolver um treinamento de 5 S's, uma coisa que nós vamos estudar, com toda a equipe, porque o pessoal de RH passou por toda a empresa, dando uma volta, e viu a bagunça. Não, vamos organizar isso. Como que a gente vai organizar? Vamos dar um treinamento de 5S para o pessoal para que eles tenham apenas uma ideia de como se organizar. Porque não adianta eu chegar lá e dizer, Jane, tudo espalhado em cima da mesa, não, guarda na gaveta, mas só jogar dentro da gaveta não resolve. Precisa ter uma ordem, precisa ter uma organização. Então, o 5S vai explicar para a Jane como ela vai organizar em pastas, arquivos, gavetas, o que é que pode ir para o lixo, o que é que pode guardar, o que, que precisa, o que é que não precisa, o que pode trabalhar impresso, o que, que dá para trabalhar com material online. Então, isso é a organização por projeto. Eu vou fazer um projeto de treinamento de 5 S's, da mesma forma com tantas outras coisas que podem ser feitas. Pessoal, a chamada vai cair, eu vou fechar aqui e vou criar um novo link e vou enviar para vocês lá no grupo, certo? E daí vocês conectem que eu tenho mais umas coisinhas para falar.
Acho que voltou todo mundo, né? Tá. Então, departamentalização matricial, ela acontece quando há mais de um tipo de distribuição de tarefa acontecendo ao mesmo tempo, sobreposição das funções com as de produtos, né? Então, por exemplo, sobreposição funcional com a de produtos, né? A funcionalidade de cada produto e também qual é o setor, qual é o departamento, onde eu devo colocar, de que maneira eu devo armazenar. Isso é a matricial. A departamentalização mista, então, pela combinação de tipos diferentes de departamentos, são as possibilidades de combinações. Por exemplo, eu posso combinar falando em eletrodomésticos ainda, tá? Eu posso combinar geladeira, fogão, forno e móveis para cozinha. Eu posso combinar televisão, aparelho de som com sala, conjunto de sofás, rack, estante, painel, mesinha de centro. Eu posso combinar também televisor com dormitório, daí cômoda e outras tantas possibilidades que existem. Isso é a departamentalização mista. Agora, a gente vai concluímos a parte de departamentalização e organização do trabalho. Ficou tudo claro para vocês? Tudo entendido? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Não? Nada? Ninguém? Então, a gente vai falar sobre administração, sobre conceitualizar a administração. Por que isso é importante? Porque a gente fala muito em administrativos. O setor administrativo. Por exemplo, tu está trabalhando com equipe operacional, com equipe de produção, com equipe de vendas, e se fala muito no administrativo. O setor administrativo, mas o que é o setor administrativo? O que é administração? O que é administrar? É onde a gente faz toda a gerência do negócio, a gerência das pessoas, dos recursos, quais são os objetivos a serem alcançados, quais são as metas. Administrar, ela é de origem do latim, administratione, que significa direção e gerência. Por isso, gerenciar, dirigir, organizar as pessoas de forma que a produtividade aconteça, né? Em uma empresa, todas as empresas, na verdade, cliquei no lugar errado aqui. Deixa eu vir para a tela de vocês. Eu abri uma outra tela, eu já nem sabia mais onde eu andava. As empresas, elas têm o ato de administrar, que significa planejar, organizar, coordenar e controlar as tarefas, com o objetivo de alcançar produtividade, o bem-estar dos trabalhadores, também a lucratividade da empresa, onde se tenha objetivos definidos e bem claros, para então buscar as metas, atingir as metas. A equipe de trabalho precisa saber qual é o objetivo da organização. Por que é que essa organização existe? Onde essa organização quer chegar? Para então poder ser cobrado pelas metas, né? Um dos ramos que a administração mais, falando em administração como curso, mais opera é a administração financeira, e ela é a saúde vital da empresa, a administração financeira, porque se a administração financeira não estiver redondinha, funcionando, todo o resto da empresa vai desgringolar, porque daí não vai conseguir comprar. Se tu não conseguir comprar, tu não vai ter produto para vender. Se tu não tem produto para vender, tu não tem faturamento. Se tu não tem faturamento, não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Então, o financeiro precisa funcionar para todos os demais setores
funcionar para que todos os demais setores tenham saúde de trabalhar. A forma como as organizações são administradas determina se elas vão conseguir ou não utilizar de forma eficaz os recursos propostos para atingir os objetivos, né? Então, o papel do administrador, de quem faz a gestão de qualquer setor da empresa que seja, ele precisa ser bem claro e precisa ser de muita responsabilidade. Os princípios, então, para se administrar, planejar, organizar, dirigir, controlar. Dirigir é uma palavra já que caiu por terra. Hoje a gente usa muito o liderar, né? Nós não somos dirigidos, nós somos liderados. Alguém nos lidera, porque o diretor, ele é muito visto como um temeroso, né? E o líder não, o líder é aquele cara que trabalha com a gente, que nos impulsiona a irmos atrás de objetivos e de resultados. Então, uma das principais funções administrativas é fixar objetivos. Por que fixar objetivos? Porque a gente precisa saber qual é o motivo que nós estamos aqui, por que estamos trabalhando, para onde vamos, onde queremos chegar. Analisar e conhecer os problemas. A gente precisa conhecer quais são os problemas que a empresa enfrenta, vai enfrentar no mercado, com concorrentes, com cliente, com crise, com... me fugiu a palavra. Inflação, para podermos fazer uma análise de investimento ou não, e assim sucessivamente em busca de resultados. Tendo o conhecimento dos problemas e tendo realizada a análise desses problemas, a gente vai buscar pela solução deles. Qual é a solução do problema quando ele é relativo à venda, ele é relativo a clientes, ele é relativo ao fornecedor, o fornecedor que não cumpriu o prazo? Qual é a solução que nós vamos buscar em relação a isso? Também faz parte das responsabilidades administrativas organizar e alocar os recursos, tanto financeiros quanto tecnológicos e também humanos. A gente precisa saber distribuir as tarefas, né, para as pessoas, para que elas executem de maneira eficaz, utilizando a tecnologia disponível e conhecendo a saúde financeira da empresa. Liderar, então, como eu já falei para vocês, a importância de um líder que é comunicar, dirigir, motivar as pessoas para que elas façam, para que elas executem e para que elas cumpram as atividades. Negociar, para podermos negociar tanto com as pessoas da nossa equipe, quanto com nossos fornecedores e nossos clientes. Isso se trata tanto de comércio quanto prestação de serviço, tá, pessoal? A tomada de decisões, que é extremamente importante, ela precisa ser muito analisada com calma, com paciência, para que não se tome uma decisão errada e se sofra as consequências depois. E mensurar e avaliar, controlando tudo o que foi feito e o que pode ainda ser feito na busca por resultados. O bom desempenho da administração, então, depende de um profissional capaz, que seja também um bom líder, que saiba se comunicar com as pessoas, motivar as pessoas, trazendo a equipe, os clientes, os fornecedores para dentro da empresa. Com isso, a empresa, a organização, ela consegue atingir os seus resultados de produção, financeiro, marketing, RH, que são as áreas básicas de uma empresa para ela existir. Por hoje é isso. Eu sigo à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguém quiser trazer algum exemplo sobre o que nós conversamos hoje,
Alguém quiser falar alguma coisa? Não quiser falar, quiser digitar também. Não? Nada? Então tá bom. Não, prof, tudo certo. Então tá bom. Então por hoje era isso, tá, pessoal? Eu peço que vocês um hashtag fica a dica, tá? Eu peço que vocês releiam esse material que eu passei para vocês. Pega lá um caderno, um bloco de rascunho, ou imprime o material, pinta, risca, rabisca, faz desenho, desenha florzinha, capetinha, coraçãozinho. E com isso vocês vão memorizar. Memorizar não é decorar, tá, pessoal? Vocês vão memorizar o que a gente conversou hoje. À medida que vocês forem lendo, vocês vão lembrar das coisas que eu falei. Vocês vão fazendo anotações, se já não fizeram durante a aula. E quando chegar no dia da prova, vai ser mais fácil, não vai ficar tanta coisa acumulada para estudar. Vocês vão conseguir olhar o material de vocês pelos riscos e rabiscos feitos e vão ir bem na primeira prova, vão ir super bem na segunda prova e aí ninguém vai pegar exame. E lembrem, tá, pessoal? Frequência, para a gente não ter problema de reprovação por falta, certo? Um beijo no coração de todas vocês, uma ótima semana e até segunda que vem, às 19h30. Beijo. Muito obrigada. Boa semana. Tchau. 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 Tchau.